Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, sejam bem-vindos a uma partida muito bacana, sugestão aqui de alguns inscritos, que foi a partida do Ivanchuk, o campeão sem coroa, jogando contra o dragão chinês Jing Liren. Essa partida aconteceu no ano de 2016, foi num torneio de Blitz na China, tá bom? Vamos dar uma olhada que ela é muito legal. Aqui o Ivanchuk abre a partida com E4, o peão do rei. O Jing Liren responde com E5. Temos F4. Olha só o Ivanchuk jogando o gambito do rei contra o Jing Liren. A partida seguiu com E por F4 e agora bispo em C4. Desenvolvendo, permitindo aqui, inclusive, existe uma linha, não foi o lance jogado, em que as pretas jogam aqui com dama em H4 cheque. A ideia realmente é perder o roque para deixar a dama mal colocada e depois ganhar um tempo com o desenvolvimento do cavalo. Né? Por exemplo, D6 aqui, aí cavalo em F3, dama em H6 e o jogo pode ir embora dessa maneira. As pretas perdem vários tempos com a dama e pode trazer compensação pelo peão a menos e pelo roque a menos aqui. São partidas muito interessantes e malucas, né? Bem ao estilo aqui do Ivanchuk. Mas então depois de bispo C4, o Jing Liren prefere não entrar na insanidade aqui do Ivanchuk, que segue com o cavalo em F6, atacando o peão central, o cavalo em C3 desenvolvendo e defendendo o peão, C6 e aqui bispo B3, já colocando o bispo aí em segurança, não vai querer perder um tempo depois que as pretas jogarem D5. O Jing Liren imediatamente faz aí o lance D5, a partida segue com E por D5, C por D5 e agora D4, emparando aqui esse peão para que o peão não avance, não ganhe mais espaço, atacando agora também o peão aí de F4 e a partida seguiu com bispo em B4, mais um lance de desenvolvimento aí do Jing Liren, cravando agora o cavalo e preparando para dar roque. E aqui o Ivanchuk segue com cavalo em E2, também completando o desenvolvimento. Não dá para perder um tempo capturando o peão, é hora de proteger o rei, as pretas já vão dar roque e trazer a torre, né? Então a posição é delicada. A partida seguiu com bispo em G4 e agora dama em D3, saindo aqui da cravada do bispo, né? Então a dama está livre. E agora roque aqui pelo Jing Liren e roque aqui pelo Ivanchuk. Tudo bem, colocando aí o rei em segurança. E o Jing Liren agora vai com esse lance forte, F3, atacando o cavalo, também atacando o peão e devolvendo aí o peão, né? Esse peão de F4 que ele ia ser capturado de qualquer maneira, ele já estava atacado aqui duas vezes e não tinha nenhuma defesa. Então por que não fazer isso e causar um estrago aqui nos peões do Ivanchuk? O Ivanchuk captura então o peão com G por H3, o bispo está atacado, bispo em H5 e agora bispo em G5. O Ivanchuk completa aí o seu desenvolvimento, está cravando agora o cavalo aqui do Jing Liren com forte pressão no peão de D5. A partida seguiu com bispo em G6, atacando a dama do Ivanchuk, dama B5. E agora simplesmente colocando o bispo agora em segurança com o bispo em E7. E aqui o ponto todo é que se o Ivanchuk quiser ganhar aqui o peão de D5, as pretas vão tentar algum tipo de contra-ataque ou no peão central ou na ala do rei. Vamos ver. E o Ivanchuk então vai para bispo por F6, enfraquecendo um defensor aqui de D5. Bispo por F6 e cavalo por D5. É claro que o Ivanchuk poderia também ter capturado em B7, mas ele preferiu seguir dessa forma. A partida seguiu com cavalo C6, atacando o peão central, C3 simplesmente protegendo, e agora bispo em H4 aqui pelo Jing Liren, mantendo o par de bispos, dando espaço também para a dama poder entrar e quem sabe partir para um ataque para cima desse rei exposto aí do Ivanchuk, o rei valente como sempre, o rei do Ivanchuk. A partida seguiu com cavalo de E em F4 e agora não adianta, dama G5 cheque, simplesmente rei H1. Essas peças estão protegendo muito bem aqui o rei. A partida seguiu com dama em D6 e agora cavalo por G6, dama por G6 cheque, rei em H1 e torre de A em E8. Jing Liren traz mais uma peça aí para o ataque. A partida seguiu com torre em G1, atacando a dama em H6 e agora torre G2, olha só, aqui o Ivanchuk vai querer dobrar provavelmente na coluna G. Essa torre também segura entradas da torre na sétima horizontal, apesar de que no momento a dama também está segurando, mas esse lance libera a dama de ficar guardando a casa de E2. A partida seguiu com o cavalo em E7 e agora dama por B7. O Ivanchuk aproveita para capturar mais um peão. Então ele que começou a partida entregando um peão, fazendo aí um gambito, de repente já está com 2 peões a mais. Toda oportunidade que o Ivanchuk está tendo nessa partida de capturar um peão, ele está aceitando, está pegando.
A partida seguiu aqui com cavalo em F5 e agora dama em D7 atacando o cavalo. Torre em E6 fazendo o bloqueio e também preparando ataques no futuro, uma boa subida de torre. A partida seguiu com bispo em C2, insistindo aqui no cavalo e não querendo algum tipo de ataque descoberto, nada disso. Até porque torre D6 também está vindo com perigo, né? Então aqui é o lance bispo em C2. E aqui o lance jogado foi cavalo em E3, tá? Poxa, Rafael, mas aqui não daria para jogar esse lance de torre não, porque está caindo o cavalo, tá bom? Então a partida seguiu com cavalo em E3 e agora cavalo por E3, torre por E3, mais uma troca aí, dama em F5, colocando a primeira defesa aqui no peão de F3 e também uma configuração perigosa, a dama fica escrava protegendo o peão de H7. A partida seguiu com G6 e agora o Ivanchuk faz o lance bispo B3, né? G6 aqui foi um lance muito mais de defesa do que de ataque. Esse peão não pode capturar a dama por conta da cravada absoluta aqui na coluna G. E aqui o Ivanchuk aproveita para pressionar aqui, fazer uma cravada, eliminar um defensor e pressionar o ponto de F7. A partida seguiu com rei em H8, agora sim o Jing Liren está ameaçando capturar a dama do Ivanchuk e a dama vai para segurança, então para a casa de H3 fica cravando aqui o bispo. A partida seguiu com torre de F em E8 e agora bispo por F7. Aqui, pessoal, eu não tenho os dados de quanto que cada jogador tinha de tempo aqui nos relógios, tá? Mas eu imagino, por ser uma partida de blitz, que aqui os dois jogadores já estão assim entrando na insanidade do tempo, tá? Porque aqui começa a existir uma série de erros, por exemplo, mais um peão aí que o Ivanchuk capturou e agora torre em F8, bispo em D5 em segurança aí, torre em F5. Essa posição aqui tem um tesouro escondido, o Ivanchuk com pouco tempo no relógio não achou, mas se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui um tesouro escondido nessa posição, vale a pena. Tem um lance arrematador aqui nessa posição e eu espero que você tenha encontrado o lance que o Ivanchuk não encontrou na partida, que seria o lance dama por torre, simplesmente. E aí o peão não pode capturar a dama por conta de torre em G8 aqui com checkmate, né? Legal, né? Bonito. Mas aqui o Ivanchuk, com pouco tempo no relógio, simplesmente faz o lance bispo em E4. Temos torre em H5. O Jing Liren vai partindo para o contra-ataque, está ameaçando ataques descobertos aí para cima da dama do Ivanchuk. O Ivanchuk tira logo a dama daí, dama C8, cheque, rei G7. E aqui a gente realmente percebe que eles estavam com pouco tempo no relógio, porque a gente começa a ver uma sequência aí de um monte de cheque, todo mundo querendo ganhar um tempo aí. E o Ivanchuk aproveita para capturar mais um peão, 6 peões contra 2. A partida seguiu com rei H8, dama B8, cheque, olha só, mais uma série de cheques. E torre em F1 para evitar aí as repetições, trazendo mais uma proteção para a casa de F3, também segurando a casa de F2. A partida seguiu com bispo em F6 e agora mais alguns cheques, dama C7, dama C8. A gente tem mais uma sequência de cheques e bispo D5. A posição é perigosa, né? A grande ameaça aqui é dama em F7 com checkmate. A partida seguiu com bispo em E7 bloqueando, mas agora o Ivanchuk segue firme com dama C8 cheque, rei G7, dama G8 cheque e depois de rei F6 temos dama em F7, um belíssimo de um checkmate aqui do Ivanchuk, olha só. Quem diria, né? É uma partida onde o rei do Ivanchuk começou exposto, mas quem foi levar checkmate aí no meio do tabuleiro foi o rei do Jing Liren, que estava tão protegidinho, né? E de repente o Ivanchuk saiu aí expondo o rei adversário, capturando o peão, fez a festa nessa partida de blitz. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, olha só. 92,9% de precisão aí para o Ivanchuk, uma belíssima de uma precisão. 75,5% para o Jing Liren, não estava no seu melhor dia, né? Errou um pouco mais, mas a partida foi bem interessante. Se a gente olhar o gráfico aqui, realmente o Ivanchuk não ficou pior, né? Só meio aqui na abertura, um pouquinho o gambito do rei faz isso, mas ele teve a energia potencial aí para depois, né, virar aí a partida e vencer dessa forma espetacular, né? 25 aí dos lances do Ivanchuk foram os melhores contra 17 aí do Jing Liren, um lance excelente para cada um, 9, 10 bons aí, 5 lances de livro e olha só, 3 imprecisões, um erro e uma gafe. Isso é partida de blitz, mesmo em alto nível a turma, claro, comete erros, comete gafes, né? Mas é natural, né? Mas a partida foi bem interessante, né? Uma grande batalha aí entre os dois. O Ivanchuk foi indo pouco a pouco, capturando peão e quando viu, conseguiu aí esse checkmate.
Muito bom, né? Eu gostei demais dessa partida, espero que vocês também tenham gostado, tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!